Pastor Gladson, vamos lá. O pecado de Gênesis 3 é de ordem sexual? Tem um relógio na tela ou não? Vai colocar agora. Nós temos 4 minutos para o senhor discorrer naquilo que o senhor acredita. Caso o seu filho queira participar, o senhor tem 2 minutos, ele também tem 2 minutos. Sim, na minha visão, sim. Começando com Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher. Então começou um diálogo, né? Esse ser começou a dialogar com a mulher, então ela conversava. É assim que Deus disse, então começou um questionamento, né? Um questionamento. É assim que Deus disse? E depois fez uma pergunta. Não comereis de toda a árvore do jardim? Então, do jardim comeremos. Aí a mulher disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Então aqui ela citou Gênesis 1:29. Porque nós temos que ver aqui no texto o que é árvore comestível e árvore que não é para comer, né? Aqui nós vemos no 29. O fruto da árvore que dá semente serve-usar para mantimento. Então isso aqui é para mantimento. E aqui no decorrer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. O pastor, como é professor de hebraico, ele sabe que aqui esse dele é Shalom. Mas quando Deus falou no versículo 17 do capítulo 2 de Gênesis, aqui ele fala Shelah, quer dizer, né? Dela não comereis. E aqui a serpente fez a interpretação dele para Eva. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. A primeira mentira. E essa era a primeira mentira, pastor Juliano, pastor César, ela está vinculada lá em Apocalipse 22, 18, 13, quem tirar, quem acrescentar, perderá o direito de comer da árvore da vida. E Jesus disse no Evangelho de João 8:44, quando aqueles diziam que eles eram filhos descendentes de Abraão, Jesus disse, vós tendes por pai é o diabo, porque ele é homicida desde um princípio, né? Porque aí Jesus vai fazendo a narrativa lá. E antes do 44 ao 43, Jesus disse assim, vós não entendeis minha linguagem, né? É o que a gente vê que muitos teólogos não entendem a linguagem de Gênesis capítulo 3. E aqui ele começa, continuando, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, ela iria conhecer, saber como seria a concepção da vida, segundo o meu entendimento, o que diz as Escrituras. Agora, as consequências são graves daqui para frente. Tanto que Paulo fez uma alusão a este assunto, escrevendo aos Coríntios, no seu capítulo 11, no versículo 1. Tem uma tradução que diz Oxalá, tem outra tradução que diz tomara-me suportais a minha loucura. Suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de Deus para vos preparar a saber como uma virgem. Então Paulo está falando de virgindade, que era Paulo. Aqui a Eva era a primeira virgem. E Paulo justamente está falando, estou preparando como uma virgem, a saber, a um marido. Porque aqui a Eva não teve um marido. Aqui nós vemos que teve 2 homens, e eu vou provar dentro da ciência e dentro das Escrituras, que o que aconteceu com a Eva, ela concebeu de gêmeos. E hoje a ciência, ela chama esse caso raro de superfecundação heteroparental. É quando uma mulher concebe de 2 homens diferentes. Foi o que aconteceu aqui, segundo o que eu entendo que a Bíblia está dizendo. Agora nós vemos as consequências depois que ela ouve a serpente, né? Continuando aqui o texto. E vendo a mulher que aquela árvore era boa e comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto. Então aqui nós temos uma metáfora, né? Tomando uma coisa por outra. Pastor, permita-me, com respeito, te interromper. Vamos fazer o seguinte, terminou os 4 minutos, depois volta no senhor, com suas considerações naquilo que o pastor César vai discorrer e as consequências. Então ficou claro aqui para aquele que está nos ouvindo, o senhor acredita que o pecado de Gênesis 3, então, é de ordem sexual. Pastor César. Bom, em primeiro lugar, em Gênesis capítulo 3, não acontece nenhum tipo de contato sexual, nem entre a mulher e o homem, nem entre a mulher e a serpente.
E isso é só ler o texto. Qualquer pessoa lendo o texto não vai perceber isso. Vale lembrar que a doutrina defendida pelo pastor Gladson, um querido, uma pessoa muito educada, inclusive, essa é uma doutrina que as pessoas concebem através de um convencimento. Alguém convenceu ele disso, e aí, a partir desse convencimento, ele vai para as Escrituras com esse pressuposto. É impossível que qualquer pessoa minimamente alfabetizada, lendo o texto de Gênesis, capítulo 3, perceba ou entenda que ali houve uma relação sexual entre a Eva, eu vou falar Eva aqui, ela vai ser chamada Eva depois, entre a mulher e o tentador, que lá na frente, no Apocalipse, vai explicitar que Satanás é a antiga serpente. Então, entre Satanás, o diabo, e a mulher. Quem defende essa ideia, ela foi convencido a essa ideia. Por um monte de... E aí cita coisas extra-bíblicas, coisas, às vezes, esotéricas, às vezes de fontes que não são confiáveis, né, do ponto de vista da ortodoxia cristã e tal. A igreja cristã nunca defendeu essa ideia. Nunca. A igreja cristã bíblica, a igreja cristã na história da igreja, entende? Tem... aí você diz assim, não, mas fulano disse isso, Beltrano disse isso. Então, heresias sempre aconteceram na história da igreja. O que eu estou dizendo é que o todo da igreja, a igreja, os cristãos como um todo, né? Mas e fulano de tal no século tal, e fulano de tal no século tal, aí cada um pode falar o que quiser, como o senhor pode falar o que quiser aqui agora, assim como essa sua interpretação não representa a igreja, a igreja como um todo, né? Então, pessoas individualmente tendo opiniões não significa que a igreja abraçou, tá? Nenhum credo da igreja nunca contemplou essa ideia, nenhuma reunião da igreja, nós tivemos 7 concílios dos principais, nunca tratou essa história e tal. Então, o texto bíblico diz que não. Dizer que a Eva ficou grávida e ainda de gêmeos que nasceram em tempos diferentes, porque há de se lembrar que é só ler o capítulo 4, versículo 1. Coabitou o homem, a palavra aqui, Adam, com Eva, sua mulher, e ela engravidou. E deu à luz Caim, e disse, adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Depois, ela deu à luz a Abel, seu irmão. Então, Abel foi lavrador de ovelhas e tal. Então, dizer que são gêmeos, eu acho que piora a situação, porque a ideia dessa doutrina é dizer que o Caim é filho do diabo, mas Abel não. Aí Abel é filho de quem e como eles conseguem ser gêmeos? Bom, vamos lá. Pastor Gladson, biblicamente, como o senhor prova esse relacionamento de Eva, e no caso seria com o diabo? O tempo está com o senhor. Vamos lá. Então, não teve contato de sexo. O sexo acontece com roupa ou sem roupa? Por que viram que estava nu? Pergunto para o pastor César depois, ele responde, tá ok? Então, eles estavam nus, tá ok? Eles estavam nus. E o que fez vê-los que estavam nu? Qual foi o fruto, então, segundo o seu entendimento? É impossível ter um relacionamento. Bom, então a gente vê claro aqui, não representa. Então eu pergunto para o senhor o que é que representa, né? E qual foi o tempo? O senhor disse que foi um tempo depois. Me dá um texto. Me dá um texto, qual foi o tempo? Eu quero que o senhor me dê um tempo, tá? Um texto. Então, continuando aqui, eu não falei o que Paulo disse lá, concluí. Ele estava zeloso de Deus para preparar como havia saber um marido. Cristo. Me perdoe. Cristo. Então, a gente vê, mas temam, por que ele fez uma alusão, pastor César, à serpente?
mas temam como a serpente enganou a Eva. Se o senhor pegar aí todo esse capítulo de 2 aos Coríntios 11, mas temam como a serpente enganou a Eva. Enganou a Eva. Agora ele está falando de virgindade, está falando de marido, e agora ele está falando, eu temo como a serpente enganou a Eva. Também corrompa os vossos entendimentos. O que fez a serpente aqui para ela? Foi justamente desacreditar no que tinha falado, mas nem para Eva Deus falou para Adão. Se você pegar aqui em Gênesis, no capítulo 2, Deus falou, foi para Adão, quando ele disse, e Deus abençoou, frutificai e multiplicai. Essa palavra, o hebraico, o senhor conhece muito bem, que ela é falada para Abraão, essas mesmas duas palavras para Abraão, para Isaac e para Jacó. Então, os filhos viriam. Uma pergunta para o senhor, como que os filhos viriam então? Porque frutificar e multiplicar eram descendência, porque ele falou que faria isso com Abraão, com Jacó. Você vai lá em 48, eu acho que é verso 4 em diante, quando Jacó está partindo, ele fala justamente para José, que Deus tinha prometido multiplicar, encher os povos. Noé, você pega também Gênesis 9, verso 7, pode pegar em Gênesis 9, 7, o que é que Deus fala para Noé? Frutificar, multiplicar. Então os filhos viriam, se você pegar Gênesis aqui, 28, frutificar e multiplicar, como que eles viriam? E aí a gente vê o apóstolo São Paulo escrevendo a Timóteo, no seu capítulo 2, verso 14. Adão não caiu em transgressão, mas a Eva caiu em transgressão. Se o senhor pegar um homem conceituado, mas não adianta eu falar de Joseph, de Spurgeon, vamos falar da Bíblia. Da Bíblia é melhor. Então é melhor na Bíblia, então eu vou ficar só com a Bíblia. Pastor César. Ok, vamos lá. Ele cita a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então vamos lá, primeiro, para quem tá aí, não está entendendo o tema mais ou menos. O pastor Gladson entende que no capítulo 3 de Gênesis houve um relacionamento sexual entre Eva e o diabo. A serpente. E esse relacionamento entre Eva e o diabo gerou 2 filhos. Gêmeos lá, o Caim e o Abel, mas ele de alguma forma o Abel não pertence ao diabo, mas o Caim sim. E aí ele cita segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, assim como a serpente enganou Eva, eu temo que vocês também sejam enganados, tal, e se afastem da simplicidade de Cristo. O senhor quer dizer que o diabo pode transar com as mulheres da igreja? Porque Paulo está dizendo assim, ó, assim como a serpente enganou Eva, e se o senhor diz que lá em Gênesis 3, enganar Eva, termina nesse engano o sexo, então o senhor está defendendo que o diabo pode engravidar as pessoas da igreja hoje, e Paulo estava com medo de que o diabo fosse lá copular as irmãs da igreja e gerar filhos, e esses filhos eram quimeras, eram mistos, eram semi-anjos, meio Deus, meio e tal. Só para a gente entender, é isso que o senhor está defendendo? É óbvio que não, né? É óbvio que não. O senhor está vendo o que Paulo está falando aqui sobre falsos apóstolos, falsos ensinamentos, ao ponto que quando ele continua aqui, o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O senhor sabe que ele está fazendo uma alusão lá em Gênesis, o que Satanás está fazendo aqui com os falsos apóstolos. É o que está escrito no texto. Pode continuar a leitura, não para somente aí. Na continuidade, ele vem aqui ao ponto que ele vem e diz assim, ó, não é maravilha que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. É um concebimento de um ensinamento errado. Foi o que a Eva concebeu e praticou sexo. Bom, então, voltando. Se a Eva foi enganada... A Bíblia diz. Peraí, se ela foi enganada... Tá na minha vez? Sim, professor. Tá. Se a Eva foi enganada ali... Logo, ela é inocente. Porque se você é enganado, você é inocente. Se eu te der um golpe aqui e você não souber o assunto e você for enganado, qualquer juiz vai te absolver. Por que é que a Eva foi condenada sendo que ela é a vítima? Se ela foi enganada, então a gente está falando de um estupro.
Então Deus vai condenar a mulher que foi enganada e naquele engano e tal, sendo que quando eu fiz a pergunta de Coríntios capítulo 11, o Senhor disse, não, ela foi enganada. Então, tá bom. Então, se eu também entendo que Eva foi enganada lá por Satanás, mas ela tomou uma decisão pessoal e comeu o fruto, rompendo com Deus. É isso que o senhor está dizendo. Então, bom, vamos lá. É o que diz o texto. Ele, por favor, gostaria de passar para ele, porque ele falou juiz, falou advogado, então eu vou colocar aí o bacharel para falar. Vamos lá. É importante para quem está em casa que o irmão discorra sobre esse assunto, explicando realmente como foi esse pecado. As pessoas que estão em casa não estão entendendo. Tem como explicar pra gente? Sim, é o seguinte, pastor César, deixa eu explicar, porque a maioria das pessoas não entende o que é a serpente. No chat eles não estão compreendendo. Até o tempo tá ali. O diabo fez sexo com a serpente, né? Ou a serpente fez sexo com Eva e nasceu Caim e Abel. Qual que é a base para crer nisso, né? Eu vi que o senhor falou, que ele citou a escritura de Paulo, de 2 Coríntios, o senhor falou sobre Eva ter sido enganada. E a Bíblia fala lá em Timóteo, né, que Adão não foi enganado, mas Eva, sendo enganada, ela caiu em transgressão, né? E houve punições por causa disso. Só que eu acho que a gente tem que dar um passos atrás antes de a gente chegar no que realmente aconteceu no Éden. E a questão é sobre conceituar as árvores da vida, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do mal e o comer do fruto. Você sabe que a teologia diverge entre árvores literais e árvores simbólicas. Nós acreditamos que tem partes literais e partes simbólicas, porque elas se misturam. Quando você enxerga a árvore da vida, como dizem provérbios, o fruto da retidão é a árvore da vida, né? E daqueles que buscam, né, recebem da árvore da vida o fruto da retidão. Você tem mais outras passagens em provérbios falando que é todos aqueles que tomam da árvore de vida, né, Shain no hebraico. Então a ideia é que como a árvore da vida, a maioria dos rabinos interpretam, né, que aquilo era como se fosse a Torá, a palavra de Deus, né, a árvore da vida, esse conhecimento que daria a vida, porque ela tem uma distinção entre as outras árvores literais. E a árvore do conhecimento do mal seria o quê? Seria o inverso disso. Seria o conhecimento do mal, o conhecimento de Satanás, né, o conhecimento do bem e do mal. Então, quando você entende que é o conhecimento do bem e do mal, e comer da árvore da vida era comer do conhecimento que dava vida, que dava vida eterna, e a árvore do conhecimento do bem e mal, que era o conhecimento que dava morte, a gente consegue ir para onde que era o fruto. E o que era o fruto? Temos 1 minuto. Qual que é a única escritura que a gente pode fazer exegese para a gente entender o que era o fruto? Eu concordo com o senhor quando o senhor falou sobre Gênesis 3, sobre a gente querer ler e entender uma relação sexual ali. A gente tem que construir uma construção teológica que vai desde antes, depois. Por exemplo, eu vi um debate sobre Gênesis 6, né? E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens e tomaram para si esposas. Se você ler aquilo ali, com certeza você também não vai chegar a uma conclusão que foram anjos. Você vai fazer construção teológica. Você vai pegar Judas, você vai pegar Pedro, você vai pegar Jó para fazer uma construção teológica. Mas qual é o texto para fazer essa exegese que você usa? É o que eu quero mostrar. Você tem 20 segundos. Tá, primeira coisa. Sobre Gênesis 6, a gente mostra que haviam gigantes na Terra, certo? Só que esses gigantes, eles não vieram da relação dos filhos dos homens, ou dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Eles já existiam antes. Então essa alteração genética para surgir gigante, ela veio antes, o senhor conhece o texto, e depois. Ou seja, essa linhagem genética, ela teve que vir anteriormente a essa relação e remeter isso ao Éden, entendeu? E vem do pecado de ordem sexual, vem do então. pecado de ordem sexual. Ok, pastor César, vamos entendeu, né? Primeiro, volto ao ponto de que, e obrigado por reconhecer que ninguém lendo Gênesis 3 consegue enxergar a relação sexual ali, a menos que ele o faça baseado em concepções adquiridas de outras fontes. Em Gênesis 3 não tem relação sexual, ponto. Gênesis 6, aí o senhor está pegando um tema lá de Gênesis 6, que é um debate teológico também secular, mas lá existe relação sexual. Lá em Gênesis 6, os filhos dos homens se deitaram com as filhas dos homens, com as filhas de Deus, isso aqui. Tem sexo lá na jogada de Gênesis 6. Então, não vale aqui. O fato de Gênesis 6 ter gigantes, a palavra ali
para gigantes. Néfilins. Então, vamos lá no texto. Capítulo 6, versículo 1. Vamos lá. Versículo 2, né, em diante. Vamos lá, versículo 2. Eu acho que é mais para frente que aparecem os gigantes. Naquele tempo haviam gigantes na terra. O fato de ter gigante... verso 4, eu falei 2, mas é o 4. O fato de ter gigante, o que isso significa? O que isso tem a ver com a Eva e Satanás ali no Éden? Então, se Eva foi seduzida, a pergunta que eu fiz que não foi tratada, então ela foi vítima, ela foi estuprada. Se isso que vocês estão defendendo é verdade, então ela foi estuprada. Se ela foi estuprada, então Deus a condena depois disso ainda. E o que a gente faz com Gênesis capítulo 4, versículo 1? Porque Gênesis capítulo 4, versículo 1, diz textualmente: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e ela engravidou. Capítulo 4, versículo 1, coabitou o Adão com a Eva, e ela concebeu, quer dizer, engravidou. E deu à luz Caim. Vamos lá. A Bíblia, a próxima página, a Bíblia diz que o Caim é filho de Adão. A Bíblia diz. Aonde? Em Gênesis capítulo 4, versículo 1. Vou repetir o texto. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz Caim. O homem, o Adão, tá lá, Adão, se deitou com a Eva. A Eva engravidou e ganhou um nenê. E esse nenê ficou chamado Caim. E ela disse: adquiri do Senhor um varão. Então, o que a gente faz com Gênesis capítulo 4, versículo 1, onde a Bíblia diz peremptoriamente que o Adão e Eva se deitaram, a Eva ficou grávida e nasceu o Caim? Quem está certo? A Bíblia em Gênesis 4, 1, ou a sua interpretação de Gênesis 3, onde nem mesmo aparece a palavra sexo? Pastor Gladson, o texto está na mesa. Tá bom? Então, o quê? Vamos desbruçar no texto. Só que o senhor me falou que eu não entrei no engano, o senhor também não respondeu a minha pergunta do fruto. Aqui o senhor sabe muito bem, principalmente o senhor como professor de hebraico, aqui está trazendo os detalhes de quê? Do capítulo 3. Se você pegar o capítulo 2, Deus fez o homem e depois ele traz o detalhe. Gênesis 1, 26, e fez o homem a sua imagem e semelhança. E Gênesis 2, 7, ele criou Deus, e ali vem os detalhes do pó, da terra. O senhor sabe muito bem disso. Capítulo 3, capítulo 4 é os detalhes do capítulo 3. O senhor sabe muito bem. Agora, se Caim for de Deus, me mostre qualquer uma genealogia de Adão. Pastor, não é isso. Veja bem, olha o que diz o texto. Coabitou o homem, quem é o homem? Adão, com Eva, sua mulher. E esta concebeu e deu luz a Caim. O texto está dizendo então, que Adão coabitou com ela e ela deu luz a Caim. É esse texto que o pastor César colocou na mesa. Tudo bem. Eu quero que ele me mostre aonde que Adão... Aqui mas primeiro o senhor precisa resolver esse texto. Não, mas primeiro ele precisa resolver o 3. Nós estamos no 3 primeiro, não resolvemos nenhum 3. O senhor não vai resolver então esse versículo? Vou lá, vou chegar lá. O tempo está com o senhor. Mas eu quero que a gente volte pro 3. Mas antes de voltar pro 3, o senhor precisa resolver. O senhor vai resolver a luz do 3, é isso? Vou resolver então o senhor tem 3. 1 minuto Tudo e 40 bem. segundos. Vou Vamos lá. resolver a luz do 3. Então, se a gente vê que quando aconteceu aqui o ato com a serpente, o que aconteceu? Seus olhos abriram, viram que estava nu, e o que aconteceu? Lógico, as consequências. Qual foi? O pecado e a sentença. Ouvi a tua voz, me escondeu. Quer dizer, ele teve medo, se escondeu. Mas por que se escondeu? Agora, quem te mostrou que estava nu? Uma pessoa. Uma pessoa mostrou, pastor César. Quem é essa pessoa que mostrou que estava nu? Eu quero saber. Eu estou fazendo perguntas para o senhor não está respondendo. Eu queria saber do fruto, eu queria saber, fiz uma pergunta para o senhor, como que os filhos viriam, o senhor até agora não respondeu. Agora eu quero saber quem mostrou que estava nu. Comece tudo da árvore. Agora o Salmo 128, verso 12. A tua mulher é uma videira, uma árvore frutífera ao redor da tua mesa. Os teus filhos como planta de oliveira. Se você for em Provérbios 30, verso 20, tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come, limpa a sua boca e diz, não fiz mal nenhum. Ah, o que faz uma mulher adúltera? Então é o que eu estou falando para o senhor. Jesus disse no Evangelho 8, 43,
Não entendeis minha linguagem? O O que é senhor quer... Evangelho 8? O Evangelho de João. Evangelho João 8. 8:43. Evangelho de João, ok. João, falei João 8:43. Não entendeis a minha linguagem. Aí o senhor pega o que não está escrito aqui, no 4, que deitou, que fez sexo. Não é dessa maneira. Coabitou, a gente sabe, conheceu. É lógico que Adão conheceu, porque a própria Bíblia diz aqui no 3 que ele comeu e deu a seu marido. Agora a sentença é: o teu desejo será para o teu marido. Para que foi o desejo da serpente? Pastor Gladson, Minha vez. as duas perguntas é sobre a nudez e o fruto, é isso? Sim. Pastor César. Eu nem entendi a pergunta. Quais são as duas perguntas? O senhor falou de nudez e fruto. Então vamos lá. Primeira pergunta. Só ó. pergunta, vai. Como que os filhos viriam? Sexo. Frutificai. Sexo. Ah. Um homem transa com a mulher, nasce o filho. Qualquer criança sabe disso. Aqui era sexo. Todas as pessoas nascem, o senhor nasceu através do sexo. Não, seu mas pai e depois sua do mãe. pecado. Depois do pecado. Antes do pecado, Não. Deus disse assim Aonde? para Adão. Antes do pecado, Deus disse Frutificai, assim, e multiplicai. multiplicai. Exatamente. Sim. E por que a Eva não veio por causa do sexo? Fez aí com ele. Jesus não veio pelo sexo. Por que Jesus não veio pelo sexo? Porque Jesus é 100% Deus. Não, por vamos que lá, que- vamos por parte. Ó. Você falou que todos vinham pro sexo. Todos os seres humanos, Não, com exceção... Jesus não veio pro sexo. Todos os seres humanos, a partir de Adão e Eva, todos os seres humanos, com a exceção de Jesus Cristo, nascem através do contato sexual. Todos. E a inseminação artificial não existe mais, não? Então, mas a inseminação Não existe? artificial... Não, o senhor falou depende- todos. a Então o ins- senhor está tirando a ciência. A inseminação artificial depende De do... quê? Não de sexo. A inseminação artificial depende dos cromossomos do homem e da mulher. Mas não de O sexo. o espermatozoide tem 23 cromossomos, o óvulo tem 23 cromossomos. Só dá para fazer inseminação artificial quando você tem os 23 pares de cromossomos, 23 do papai e 23 da mamãe. Ora, meu Deus E do cadê céu. o sexo? Cadê o sexo? Está- Deitar, está- rolar. Não, não tá. Então, calma aí, vamos Não lá. dá. O assunto de Gênesis 3 É sexo. não tem nenhum tipo de contato sexual. Se tiver, o senhor está me devendo Gênesis capítulo 4. Se Vou tiver, lá. então o Adão também fez sexo com o Satanás? Porque a Bíblia diz que a mulher comeu, você diz, o comeu aí é sexo. Sim. E depois sexo. ela deu pro seu marido o Sim, fruto. E o, sim. o também comeu. O Adão é homossexual? O Adão se deitou com Satanás? O Adão praticou zoofilia? Ele transou com a cobra? Junto com a Eva? É isso que o senhor defende? Não, não defendo Então- isso. Nem então, estou falando isso. O senhor disse que quando a Eva comeu o fruto... Deu pro isso seu marido. Calma aí. Quando a Eva comeu o fruto, isso significa contato sexual. Sim, Só que o óbvio. texto não termina assim. A Bíblia diz que ela comeu o fruto Sim. e depois deu o fruto pro seu marido. Seu marido. E ele também comeu. Com ela. Não. Ele também comeu. E aí, eu estou perguntando, ele também se deitou com Satanás? Ele também? Se o senhor está vendo uma questão sexual aqui, então ele também comeu? Não diz que é com ela, Não. tá? O texto. Bom, como que não? Como que não? Vamos lá. Como que não? O senhor é professor em hebraico. Shelah é o quê? Dela. Dela é mulher, é feminino. Shelom é masculino. Aonde Ou está não? escrito Shelah e Shelô? Leia aí, ué. Leia aí, Não, Gênesis me fala, 3:3. o senhor está dizendo. Vamos lá. Dele, Shelah, tá? Em Gênesis 2, verso 17. Então, Pega o não, texto não, aí. Gênesis 3. Então, Gênesis capítulo 2. 2, verso 17, tá Shelah. Aham, E leia certo. se tá Shelah ou não. Tá ou não tá? Mas você entende esse conceito de masculino e tô feminino do Sim, hebraico? estou entendendo do hebraico. Calma aí. Não, entender como o senhor não entende. O senhor é professor. Me ensina, então. Então tá bom, vou te ensinar, não tem problema. bem. Ninguém é obrigado a saber uma língua. Lógico. Tá. Shelah significa dela. Shelô significa dele. É o que está escrito. No texto de Gênesis 2, o assunto é a árvore. Lá A tá mulher- dizendo a mulher é a árvore. A árvore... Não. A mulher é uma árvore frutífera. Pô, a Bíblia está dizendo Então que vamos é. lá. O Senhor Deus deu essa ordem. Vamos lá. Salmo 128, 2. Então vamos lá. O Senhor Deus deu essa ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente. Se a mulher é árvore, o Adão podia Mulher não é transar com árvore. todas as mulheres do jardim. Tinha mulheres lá no jardim. Então não é. Aí, O assunto aqui é a árvore. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore não comerás. E aí pode ser que apareça Shelah ali, porque é dela. Não, parece Da ou parece? Da árvore. Aparece ou não No aparece? capítulo 3, é do fruto. Então aparece no masculino. É só isso.
Deus proibiu a árvore e a Eva parece que ter comido do fruto da árvore. Então, por isso a diferença de Shelah e Shelô. Mas a pergunta é, o Adão Você não respondeu também... a minha pergunta. Qual é a pergunta, pastor? A segunda. Ele respondeu a primeira. É sexo, eu entendi. O senhor respondeu. Tá, Né? qual é a segunda? O fruto. O fruto. O senhor quer saber da trouxe nudez? as consequências. Não, a segunda, o senhor falou as que era consequências graves. Qual foi as consequências graves? Ela viu que estava nu. Então, viu que estava vamos nu, fazer o seguinte, teve pastor Gladys. medo, se escondeu. Vamos fazer o seguinte, Pode ser. fica pendente a questão do nu, nós vamos para o intervalo, e na volta o pastor César resolve a questão do nu, e o Gênesis 4 lá não teve como. O senhor não respondeu, se Não, o seu filho é que quiser eu quero responder. chegar lá, eu ok, quero chegar então nós lá. vamos chegar depois do intervalo. Bom, estamos indo para o break, é isso? É break? Musical FM, Gênesis 3, o pecado é de ordem sexual não. O pecado de Gênesis 3 é de ordem sexual. Pastor Gladson, não queria estar na tua pele. A palavra está contigo. Glória a Deus, graças a Deus. Mas vocês são muito amáveis, vocês criam uma atmosfera maravilhosa. Pastor César, sei que o senhor não entende, mas é assim, é passado, tá? 4 aqui é uma narrativa, só que, e aconteceu que Adão conheceu Eva, ela lógico conheceu, ela concebeu todo o primogênito nas primeiras, isso aí não preciso fazer um exegese para o senhor que o senhor conhece. E teve mais a seu filho, que foi, né? Abel, e foi pastor de ovelha Abel e Caim. Só que o senhor vai aqui na frente, a gente vai ver que conheceu novamente aqui, ó, no 5, porque está relacionado. Sempre o Gênesis aqui, o começo, o capítulo está falando do anterior, né? Macho e fêmea os criou, e Adão viveu 130 anos, gerou um filho, a sua imagem, chamou seu nome, certo? Um filho. Mas ele não tinha outro? Mas por que gerou um filho? Só que no versículo 25, tornou Adão. Pastor César, tornou Adão. Se aqui ele tivesse tido um relacionamento com a Eva e conhecesse, ela gerasse Caim, e depois a Bíblia faria menção, tornou a conhecer, como está aqui no versículo 25. Pega aí. Capítulo 3, capítulo 4? O senhor quer 4? Vamos desmiuçar o 4 agora. Vamos desbruçar no 4. É que você estava no 5 agora mesmo. Não, sim, porque eu fui lá para mostrar para o senhor que Adão viveu e gerou um filho. Okay. Então aqui, e tornou Adão a conhecer a sua mulher. Agora ele tornou a conhecer, não? Porque conheceu só naquela vez que gerou Abel, juntamente com a semente do Caim que estava lá, do diabo, segundo o senhor diz, é isso aí. Então, peraí, só repete essa última frase. O senhor disse que ele primeiro se deitou com ela para conceber... A serpente deitou com a Eva e ali colocou, como o senhor usou essa palavra anteriormente para mim, concebeu, né? Uhum. Concebeu da serpente o Caim. Então, mas o o que diz aí o verso 1 do capítulo 4? Sim, perfeitamente, eu estou entendendo. Só que o senhor Então, não está lê o texto. entendendo. Tá bom. E conheceu Adão a Eva, Pronto, sua pastor. mulher. Conheceu, mas ele conheceu conclui o lá. texto. Continua E o depois? Conheceu, vamos lá. Sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor. Ela Aí não disse que foi o Adão que Sim. fez isso? Opa, tá dizendo que Adão conheceu ela, não tá dizendo que Adão é pai. Porque nós vamos na genealogia de Adão, onde é que tá Caim lá? Só me prova aí. Prova pra mim que Nesse Caim... versículo que você Não, acabou de ler. aqui o senhor não tá provando nada, o senhor tá provando que ele teve sexo com ela, o senhor tá provando. Então vamos lá. Só A isso. descendência de Caim... Não, eu quero que a descendência é de Adão. Vamos lá. A descendência... Adão. Ok. A Mas descendência... o senhor não deixou eu terminar o texto. É que só o Deixa eu senhor falou terminar. depois do bloco que virou, Não, só não. o senhor tá falando. Mas tudo bem, pode continuar falando. Mas só eu tô no meu tempo, pastor? Pastor, coabitou Adão com Eva, Pode sua continuar. mulher, e concebeu e deu luz a Caim. Não É Adão ou não é Adão? Só tem que continuar. Adão teve sexo com ela, mas onde é que está dizendo aqui que o filho é de Adão? No texto. Aonde? Deu luz Não, a Caim. senhor, não deu a luz, foi a mulher. Não está dizendo que ele é o pai. Tá É bom. na palavra Pastor César, conceber. vamos lá. Então vamos lá. Primeiro, a palavra conceber, esse texto aqui não tem saída, pastor, com todo respeito. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e ela concebeu. A palavra conceber aqui é engravidar. A palavra conceber aqui é engravidar. Quem fez essa mulher engravidar? O texto responde: Adão. Adão. Coabitou o homem, a palavra Adão, ali, com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida. O homem se deitou com a Eva e ela ficou grávida. Aí o senhor vai dizer que... mas a Bíblia... O senhor apresentou vários textos, eu não sei se foi o senhor ou seu filho. 25. Onde Deixa eu ler. tem a descendência... são filhos de Satanás, filhos de Belial, ok. Uma pergunta. Existem filhos de Satanás ainda hoje?
É óbvio que sim. Como? Óbvio Se que toda a sim. descendência de Caim pereceu no dilúvio. Quem falou isso pro senhor? E é o que João está texto. dizendo. Não, e o João está dizendo O texto. E João Noé tá é dizendo, filho de quem? E João está dizendo aqui o quê? Existem descendentes de Caim hoje? É óbvio que existe. Então, é como? óbvio que raça Se de a- víbora, quem vos Calma aí. induziu a fugir? O que é que Jesus está dizendo? O que é Então, que João Batista está dizendo? Vamos por parte. Tá me A perguntando. descendência de Caim pereceu completamente no dilúvio. Quem Ponto. falou isso pro senhor? A Bíblia. É só ler Gênesis Vamos lá. capítulo 6. Vamos ler. A ascendência de Noé é a partir de 7. Vamos ler. O Noé é descendente de Caim? Vamos ler. Não. Tu sabe que não. O Noé é descendente de quem? 7. Tá, o 7 é Sete. descendente de Caim? É óbvio que não. Ok. Caim, Tubal, Caim era... Logo, todos os seres humanos que existem neste planeta aqui, que nós vivemos, Sim. são descendentes de Adão através de Noé. Certo? Não. Ah, não? Não. Então, É óbvio que não. quem entrou na arca que é não. descendente de Caim? Mostra Vamos o lá. texto. Mostra o texto? Tá bom. Posso te Vamos mostrar? lá, por favor. Tá bom. Se eu quer mostrar, vamos lá. Dentro disso aí, vou responder pro senhor. Só quero fazer uma pergunta pro senhor. Não, Dentro então disso primeiro aí. responda, pastor. Se tem um texto aí, já me humilha agora, já acabou, eu já mudo de opinião aqui Ótimo. agora. Vai. Ótimo. Deixa eu mostrar pro senhor. Aqui. Vamos lá. Quando Noé estava nu, certo? Estava nu. E aí, Cão... É o 9. O capítulo 9. Capítulo 9. Capítulo 9. Então, inclusive no capítulo 9, nós temos novamente aqui, ó, mas vós frutificai por vós, até aquele texto que eu queria. Então, a gente vê aqui que viu Cão o pão, versículo 22. Viu Cão o pão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos. E aí ele vem narrando, né? E despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera, e disse, maldito seja... Quem, pastor? Está aí no texto? Canaã. Mas quem foi que viu a nudez? O que isso tem a ver, pastor? Peraí, o senhor está dizendo que não tem. O senhor Pastor, tá dizendo que não tem. o Cã, o Sem e o Jafé é filho de Noé, Sim. que é da descendência... Me É da mostra. descendência de Sete, não é da de Caim. A de Caim pereceu no dilúvio, pastor. O senhor com esse texto Não, aí é só mostrar um Peraí. descendente de Caim. Não tem, é Não fácil, tem. não é fácil. O- Não é fácil. Então mostra Cão. um descendente de Caim. E essa maldição aqui? E essa maldição? Essa maldição é de Noé, Não. descendente de Sete, para o ela seu continua. neto, que Ela também passou, é descendente de passou, Sete. ela passou. As filhas dos homens, era da descendência de quem, Eu pastor? fiz uma As pergunta. filhas do homem, Gênesis Vamos de 6. novo, vamos de Gênesis novo. 6. Vamos de novo. Eu fiz uma pergunta. Sim, a tô te respondendo. pergunta é, Cão. a descendência, no caso seria a ascendência, a ascendência de Noé está com Caim ou está com Sete? De Noé, está com 7. Ok. O Noé tem algum parentesco com Caim? Não, Ok. não, Os filhos de Noé têm algum parentesco com Caim? não. Ok. Então acabou o seu argumento, porque E toda as a filhas? descendência de Caim... E as filhas? É só procurar, tá tudo na E Bíblia. as filhas? E as nora dele? As nora dele? As nora? Também não, Não? também não. Ah, engraçado. Não, né? Quer dizer que a semente de Caim não passou nas noras, A não? semente de Caim Por pereceu quê? no dilúvio. Por que que não é Não que, mas por existe- que que Canaã está sendo amaldiçoado, pastor? Então, Me vamos lá, responda. vamos lá. O Não texto, se o senhor existe- quer que eu te responda, você não responde. Não existe Hum, um descendente vivo do Caim depois do dilúvio. Aqui, ó. É aqui. só apresentar a o senhor descendência. Tá aqui, ó. Canaã, maldito seja Canaã. Ele passou no ventre da nora Vamos de lá. Noé. Canaã é filho de quem? Vamos lá. Canaã é filho de quem? De Cão. Tá, e Cão é filho de quem? Noé. E Noé é filho de quem? Vem da descendência de De Lameque. De Lameque, que tá da Lameque- descendência de Sim. Sete. O ventre. O senhor defende a tese de Gênesis 6 que os anjos fizeram... Mas o que tem a ver Gênesis Calma. 6, É meu quando- irmão? As filhas dos homens. Estava lá, as mulheres. Elas não misturaram, não teve uma mistura ali, não? Ou não teve? o senhor sabe que teve, que o senhor prega isso. Então, a genealogia está bem disponível para o senhor. Então vamos na genealogia, então? Pastor, ó, Vamos na genealogia. pastor, ó. Posso? O senhor falou a genealogia. Vamos pra Pastor, só um genealogia? minutinho pra gente Vamos, não não perder tem tempo. problema. Vamos lá, ó. Pastor, ó, é Sete, Enos, Cainaã, Malalael, Jared, Enoque, Lameque, Matusalém, Lameque. Aí nós vamos chegar em quem? Em Noé. Sem Cã e Jafé. Tá. Não tem nada Então de vamos lá. Caim, pastor. Vamos lá. Então, não tem Caim na genealogia de filho de Adão. Livro de Judas, versículo 14, disse que Caim é o sétimo depois de Adão, o sétimo.
Se ele é o sétimo... Quem? Ué, versículo 14 de não Judas. Caim, ele tá confuso. Não Caim. Caim. Pastor. É Enoque. Não, é O senhor Enoque, quer falar do pastor. Enoque. Enoque, isso, Enoque o sétimo depois de Adão. É isso mesmo. Então, se Enoque é o sétimo, pastor, aonde está o Caim na genealogia? É isso que eu quero falar. Cadê quem é o pai dele? Quem é o pai? O pai do Caim? O pai do Caim Gênesis não é capítulo Adão. 4. Não é Adão. O senhor está deturpando o texto. É eu que estou determinando o texto? Tá. Eu posso explicar um pouquinho? Por favor. Posso Vai lá, entrar um Gabriel. pouquinho na jogada aí? Duas coisas, Gênesis 4 e sobre a descendência de Caim, né? Ela aparece no dilúvio? Tá, vamos comentar de trás pra frente, vou chegar em Gênesis 4. Ok. O que ele quis falar dos anjos, né? Que o senhor defende que os anjos tiveram relação sexual com a descendência piedosa de Sete, é isso mesmo? Na verdade, não tem descendência piedosa de ninguém ali, né, no texto. Você acredita que filhos dos homens são todos gerais? Filhos dos homens são filhos dos homens. Só ler o Gênesis Tá, 6, então 1. filhos dos homens são tanto descendência de Caim quanto São descendência homens, de né? Sete. São filhos dos homens. Então vamos lá, se os anjos tiveram relação sexual com as descendência tanto de Caim quanto de Sete, correto? É possível. É possível, né? Quando a gente entra, tem gigantes do outro lado, correto? Tem gigantes lá do outro Do lado. outro lado. Do outro lado do quê? Do outro lado da... Êxodo, lá... Depois do dilúvio. Depois do dilúvio você encontra Mas é gigantes. que, de novo, vocês estão colocando Não, essa não, história não, de peraí, gigantes. vamos- Calma aí, aqui a sua pergunta, Tá. ela parte de um pressuposto que está equivocado. De novo, vocês estão falando de gigantes, sendo que a Bíblia já diz assim, ó, já tinha gigantes. Tá, deixa eu explicar uma coisa pro senhor. A questão do sexo, dos anjos fazerem sexo com as mulheres. Você não acredita que daí vieram gigantes? Não. Você acredita que... Não, porque o texto começa dizendo que já tinha gigantes. Ah, entendi. Não. Entende? Então já não, já agora vende mudou um pressuposto, tudo. Já Agora vende um pressuposto. Não, porque o que acontece? Que é o seguinte, isso que gerou gigantes. Mas nem é o nosso tema. O nosso tema é o seguinte, ó. Isso. O tema é o seguinte. Sexo. O nosso Não, tema é mas o a seguinte, explicação ó. é... A descendência de Caim perece no dilúvio. A descendência de Caim terminou. Pastor, o que ele está querendo dizer, mas não vai funcionar, mas assim, se anjos ali se relacionaram com as mulheres e se caso geraram gigantes, ele quer dizer o seguinte, depois do dilúvio ainda tem gigantes, então teria que ter necessariamente também Uma linhagem de alteração Caim. genética, Essa é a ideia. Mas Só que no parte de texto que ele começou a ler, exato. já tinha Não, gigantes. já então, tinha. então não dá. Mas, tipo Não dá. assim, vamos lá. A ideia de defender de sexo de anjos dessa alteração genética, desse cruzamento que se tornam gigantes. Esse que é um problema. Porque, tipo assim, para você provar a relação dos anjos e que já haviam antes, se torna um problema de você colocar como que 3,5 metros tem essa alteração genética. Mas Você onde entende? tem um- Humano com humano. Não, desculpa, Aonde tem um 3 ser metros. humano com 3,5 metros na Bíblia? Desculpa, 3 metros, né? É o máximo, né? Que foi Golias, né? É isso mesmo, né? 3 Então, metros e meio. mas vamos lá. Gigantes tem até agora. 3 metros? Nós temos uma pessoa que tem 2,80 metros lá na Mas a China. questão dos Agora, gigantes, o pastor já respondeu, mas não vai é o resolver. tema, Não, não é o não, tema. não, Ó, é assim, tudo ó, bem. Já haviam gigantes na Terra. Tudo bem, você acredita que já E existiam. quando os filhos de Deus se deitaram com os filhos dos homens, Não foi caso desses geraram gigantes. caídos, Entendi. geraram seres caídos. Tem descendente de Caim após o dilúvio? Isso, é Essa é a tem, pergunta da tem, mesa. tem. Não, mas Posso o seu falar? filho vai responder. Pode, claro. Vamos lá. Então a gente vai pra Gênesis 4, né? Sobre filhos da serpente e filhos da mulher. Não. Gênesis 4 é... Calma, Gênesis 3, Gênesis 4. Coabitou Aqui tá o ligado. Adão com Tá. Eva e ela engravidou. A E primeira aí pergunta. vocês estão dizendo que, na verdade, o pai não era Adão, mas era o Satanás. Essa descendência da serpente, Gênesis 3,15, são os filhos do diabo? Descendentes da serpente são aqueles que seguem a queda. Espiritualmente, correto? Exatamente, claro. Ou seja, todos... Em detalhe, todos nascemos na queda, correto? Todos. Quando Adão cai. Abel e Caim, entre aspas, se nasceram na queda, eles seriam filhos da serpente espiritualmente? Se eles nascem em pecado? Então, filhos da serpente espiritualmente significa caído. Isso. Então, isso que eu ia todos, explicar. de Adão Exatamente. pra frente, todo Todos mundo é nós caído. somos caídos, todos certo? nós somos caídos. Espiritualmente, correto? Sim. Chegamos nesse ponto. Agora, em relação... Eu creio nisso. Eu creio na descendência espiritual nesse sentido também. Só que além... Esse Não, que é o o senhor não ponto. crê, não. O senhor Não? crê Não, que não, não. teve relação sexual. Calma. Eu creio nas duas coisas. É que... Então você Como? tem que decidir, porque Não, uma coisa não, diz não, uma... não. É que assim, você dizer assim, ó, Não. eu creio nas duas. Isso, Mas peraí, é difícil, Isso, é. não, Uma explica contradiz como. a outra. Não, Como o senhor contradiz. crê nas duas? Contradiz. Não dá. Não contradiz. Deixa eu explicar pra você. A questão é, se os filhos são espirituais, correto? Como é que você interpreta a descendência física?
As duas coisas. Existe... Caim e Abel eram descendentes espirituais, A ou seja, os descendência dois. física de Caim Só que pereceu Caim no era dilúvio. físico. A descendência física de Caim pereceu no dilúvio. Uhum. Não adianta lutar contra uma Não, realidade. calma, pereceu. Tudo bem, você tá defendendo isso, tudo bem. Eu não vou contra isso, que ela pereceu no dilúvio. Ou que ela continuou. Agora o debate é maior, porque a gente vai entrar em questão genética de como os gigantes vieram e tipo assim... Mas a questão do gigante já foi resolvida, Eu entendi, irmão. mas qual que é o pressuposto? Se os gigantes vieram de Caim, você entende? Se os gigantes vieram de Caim e teve gigantes do outro lado, Mas você quem entendeu? tá dizendo que gigante veio de Caim, meu irmão? Qual texto? Não. Qual versículo? Me fala um versículo que tem. Calma. Isso. Esse debate, a gente tinha que voltar lá atrás. Por isso que eu quero dizer, a gente é Meu bom irmão, ó, remarcar vamos de lá. novo. Não, vamos lá. Por causa do ponto. Porque o Tem irmão muitas- tá falando assim, ó. O debate é muito maior, tem muita coisa, mas essas coisas mínimas precisam Sim, de respostas e nós não claro, temos. Claro, não, sim, claro que tem. Então vamos lá. Teve descendente de Caim após o dilúvio? Não. Descendente de Caim pode? Isso. Pode ser que não. Físico, o senhor disse que não. Não. Agora o senhor levou para o Espiritualmente, sim. espiritual. E não, espiritualmente sim, concordo. Porque tem até hoje, né? Sim. Os filhos do Uma Satanás. pessoa que nasce até hoje. exatamente. Agora, físico, se houve depois, eu baseando no pressuposto que os gigantes que teve essa alteração genética foi através de Caim, então fisicamente teve. Pastor César. E com qual texto o senhor entende que o sexo entre a Satanás e a serpente gerou um filho gigantesco chamado Caim? Qual é o texto que fala que o Caim era gigante? Que mostra que o Caim era gigante? É. Tem um versículo? Que mostra que Caim era gigante? É que o senhor não está defendendo Não, peraí, vamos lá. Não, Vamos Gênesis 4, Não, calma aí. O senhor está defendendo que a palavra gigante, por algum motivo o senhor trouxe a palavra gigante aqui no debate, tá? E aí o senhor está dizendo que esses gigantes, eles são híbridos Isso. entre Satanás e a Eva. Ok. Você tem um versículo para apresentar? Que o Caim, por exemplo, o Caim tinha que ser gigante. Levando em conta a sua ideia, o Caim é o primeiro gigante. Você tem um versículo para mostrar? É o seguinte, vamos lá. Como a semente da serpente é a construção teológica, você vê vários pontos. Sobre Caim ser gigante, ser de outra... vamos dizer assim, fazer uma ligação para Gênesis 6, eu iria usar uma fonte extra-bíblica. Seria o Targum, né? Que é a tradução da Bíblia hebraica para o aramaico, o sabe disso, junto com os comentários rabínicos. Você entendeu? Eu utilizar essa fonte, que a gente pode encontrar no Targum de Jonatas, né? Só que Peraí. é apenas inferência. Calma aí, presta atenção. É apenas inferência. O Targum de Jonatas, Não, embora é de Jerusalém. É o de Jerusalém. nenhum Targum diz que Caim era um gigante. Não, calma. Nenhum. Vou te mostrar Nenhum. um aqui. Vou te falar o que Eu tá prefiro dizendo. trabalhar na Bíblia. Não, tudo Mas bem. se você quer citar o Targum, eu pesquiso aqui agora e já te mostro. Mas Pronto. nenhum diz que ele era gigante. Vou te mostrar aqui, ó. É isso, aqui, ó. O Targum do pseudo Jonatas mesmo, né? O Targum do pseudo Jonatas de Targum. Gênesis 4:1, olha o que diz aqui. Só pode procurar. Você quer achar aí pra... Não, já tem aqui, não precisa não, é só dar pra ele. Só lembrando que a sua resposta é: o Caim era gigante? Tudo Lê o bem, Targum. vamos ler. E Adão soube que sua esposa Eva havia concebido de Samael, o anjo da morte. Que no caso, Adão soube, né? Esse é o de Jonatas. E ela ficou grávida e deu à luz a Caim. E ele era como os de cima, e não como os de baixo. E ela disse: eu consegui um homem do anjo do Senhor. Aqui está dizendo que ele era como os de cima e não como os de baixo, e conseguiu do anjo do Senhor. A ideia é que a Mas relação sexual... onde que tá o gigante aí? Não. Não tem? Não, calma. Não tem. Não, qual que é o ponto? Você está entendendo. Ele é um gigante Não, intelectual, não, toda calma. a Não, descendência é de isso. Caim. Ó, Deixa eu ler 4. Em Gênesis 6, o cruzamento entre filhos de Deus e filho do homem geram pessoas híbridas, correto? É possível, mas não é o tema do possível. debate. Não, meu mas o que eu irmão. ia dizer... E aqui, no Targum, que eu tô falando da relação extra-bíblica, né? Mostra que ele era como os de cima. Ele era parecido com os de cima e não como os de baixo. Você entendeu? Que ele veio dessa relação do anjo com ela, entendeu? Mostrando a hibridização. Um filho Não, e híbrido, aonde que ele era entende? gigante?
Então, Não tem. Se ele é gigante, se Pastor ele é César, anão, você Não, entendeu, mas é não? que quem trouxe essa Não, questão o de senhor gigante entendeu. foi ele. Não, o senhor entendeu a então, ideia. Presta atenção. Se o O Samuel ponto é o seguinte, Samuel é um anjo. ninguém escapa de Gênesis 4, onde a Bíblia diz que Adão se deitou com Eva, ela engravidou. Ah, pronto. Escapa Eu não agora. respondi ela. Escapa Eu não daqui. respondi, né? Gabriel, Deixa eu dar a oportunidade pra vamos lá. responder. Gênesis 4? Você tem Uhum. aí o Targum, é isso? Isso. Ok. Ó, E você eu tem tenho outros também. Não, tudo bem. Vamos lá. Você tem o Targum aqui Uhum. e você tem Gênesis 4, versos 1 aqui. Pronto. Você decide com o que você fica. Não, tudo bem. Agora eu vou Gênesis falar. 4 Pronto, eu vou falar Gênesis 4 agora. diz que quem gerou Caim foi Adão Vou falar. e Eva. E agora tem o Targum Tá. dizendo Tá. outra coisa. Ó a resposta. Com qual você fica? Tá. Essa é a questão. Tá, não, tudo bem. Ó a resposta de Gênesis 4. Quando você pega o texto, Gênesis 4 diz: E Adão conheceu Eva, sua mulher, correto? E ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: Alcancei do Senhor do varão. E deu mais à luz a seu irmão Abel, correto? E diz e depois. E depois. Esse depois em hebraico Só que é esse tornar depois- depois de um tempo. Tornar, acrescentar. Exato. Mais tarde. Isso. Você entendeu? Agora o que acontece? Primeiro vamos questão de gêmeos e depois vamos questão da gravidez. Primeiro argumento sobre questão de gêmeos. Mas eu não falei, ó, minha pergunta não foi sobre Gênesis 4, gêmeos, sim, nem sim, sobre Gênesis 4. gravidez. A minha Gênesis pergunta 4. foi a paternidade. Sim, paternidade. A Bíblia diz que Vamos o lá. Adão se Me deitou com prova Eva a e ela paternidade. concebeu. Deixa eu explicar. Pastor, Ó, não me quando a gente provou. pega Mateus 1,16, diz assim, presta atenção. E Jacó gerou a José, certo? Certo. Marido de Maria, certo? Da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Correto? Mateus Jacó 1,16. gerou a José, José é marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Correto? Tá escrito isso. Mateus 1,16. Quando você lê Certo. isso, você tá lendo assim, ó, você vê que Jacó gerou Jesus de Maria. Se você ficar com esse texto dessa forma, e você for interpretar ele, calma aí, presta atenção. Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. O que eu quero dizer, se você pegar esse texto dessa forma, e você não mergulhar nele, e você pegar a história do Evangelho, e ver que o Espírito Santo pairou sobre Maria, você vai falar, José é o pai de Jesus, correto? Só que José não é o pai de Jesus. E eu quero fazer essa analogia em comparação a Gênesis. Mas lá fala que ele se coabitou? Que ele coabitou? Aqui fala que José coabitou com Maria? Não fala. Então, não, mas... Não, acabou. não, acabou. Depois de Calma conceber aí. Jesus, sim. Calma, essa é uma parte. Segunda questão. Isso aqui é a parte apenas para fazer uma Analogia. Então, uma mas analogia essa para parte falar. já não serve. Porque o texto de Adão diz que ele coabitou com Eva, Tudo meu bem, Deus. mas do céu. calma aí. Diz que coabitou. De uma coabitação veio 2 filhos, correto? Não. Não. Ali não foi coabitar novamente. Você sabe que no versículo seguinte fala, e Então, tornou Adão A conhecer discussão novamente. se eles são gêmeos é uma boa conversa, Uma mas boa- não é o tema aqui. Sim. Mas ele deitou com ela e ela teve Caim. Esse é o Tudo ponto. bem. Se são gêmeos. Vamos pressupor que são gêmeos. Podemos pressupor isso? Não, podemos supor, mas é que ainda pior. A gente pega Thomas Koch, pega Calvin. Não. São gêmeos, correto? Porque a ideia é um concebimento e nasceu esses 2, correto? Não, é que assim. E depois ela Então- tornou vamos lá. E depois deu à luz Abel, tal. Sim. É possível que pode ser gêmeos, mas não. A questão minha é a paternidade. Não, tudo bem. Agora vamos lá. Como eu interpreto o Gênesis 4? À luz de Gênesis 3. Qual que é a explicação sobre isso? Primeira coisa, quando a gente vê sobre Gênesis 3, eu pressupondo que as 2 descendências ali foi o sexo com a serpente e o sexo com Adão. Que não e aparece sexo tudo com bem. ninguém no texto. Eu volto a dizer. Você tem questão metafórica, você tem questão literal, você tem uma construção. Eu volto a Ali dizer, não vamos... tem nenhuma metáfora sexual. Mas Eu- como não nem- tem? Calma, Eles estão eu nu, citei pastor César. Estão citei a fazendo o questão que da nu, nudez, pastor César? Abriu os eu olhos, citei a pastor questão- César. O senhor não Pastor- quer admitir que tem sexo, é Não, diferente. não, calma, Mas eles não, viram não que é estão isso. nu, Não, pastor não. César. Pastor Ele Gladys. estava Não, nus. não. Pastor Gladys, Pastor Gabriel, O vamos que é lá. que faz Só um um homem e uma mulher Calma, nu, pastor calma, César? calma. Mantenha Meu calma, Deus. Pastor Gladys. Vamos ao É que o pastor seguinte. César quer deturpar o texto, dizendo Ele que não não- quer não. deturpar o Gênesis texto. 3 Ele não tem. quer deturpar o Eles texto. viram nu. Ele não, Pastor Gladys. na verdade, você Aí tá ele com- não quer ele não quer deturpar ele o não quer texto, irmão. aceitar. Ele não tá querendo Pastor César não quer aceitar. Pastor, me ouve. Eles Pastor César, cumpriram. vamos marcar o senhor, tudo Me bem? ouve. Gabriel, me ouve. Pastor, vamos lá. Não vamos perder a educação. Senhor, uma pessoa educada, calma. Vamos lá. Agora, A questão emendinha é que eu quero 24, não dá tempo. Nós temos agora Posso considerações terminar com finais. 30 segundos? Nas suas considerações finais, você posso faz falar. isso. Tá, tudo bem. Ótimo. 3 minutos de considerações finais.
3 minutos do pastor César, considerações finais. Tudo bem. Ok? A enquete está lá, já deram mais 1 minuto. Ah, deram mais um minuto? 4 para um, 4 para outro. Ok? 2 e 2. Dois, Ótimo, ok. pastor. Ótimo. Não vou aqui nem perder tempo, enquete, depois a gente vê o resultado. Vai lá. Obrigado. Vamos marcar nós dois, entendeu? Acho que a gente vai conseguir construir mais em cada ponto. Tempo na tela aí, é isso. 2 e 2. Vamos lá. A resposta sobre Gênesis 4. A gente tem 2 caminhos aqui a seguir, certo? O primeiro caminho é o quê? A questão pressupor gêmeos, ou seja, um concebimento nasceu os dois. E qual que é a ideia? Quando você pega Gênesis 1 e Gênesis 2, não existe um intervalo temporal. Não existe um intervalo temporal. Você pega o capítulo 2, e esse capítulo 2, ele dá apenas alguns detalhes do que já aconteceu no capítulo passado. Sabe sobre isso, né? Então, a ideia aqui em Gênesis 4 é a mesma coisa. Que Adão conheceu Eva, sua mulher, se referindo já ao que aconteceu no capítulo 3. Você entende? Não existe um lapso temporal. Presta atenção. Esse é o primeiro caminho. Pode ser refutado, claro, dizendo que existe um lapso temporal, só que a gente vai para o segundo caminho. O segundo caminho tem uma meia dificuldade, porque é meio bizarro, porque você vai acreditar que o fazer sexo é aquela conclusão que você chegou. E se não for dessa forma, se não existe um lapso temporal aqui... Só que isso que eu estou falando sobre lapso temporal, não sou eu também. O Dr. Francis, né, que é um teólogo, ele defende que isso aí aconteceu já no passado, porque Deus deu uma ordem para eles multiplicar e frutificarem, entendeu? Eles não desobedeceram essa ordem. Então, aparentemente, isso teria acontecido antes, entendeu? Isso teria acontecido antes. Então, o debate é maior em relação a isso. Só que um segundo caminho a seguir seria a questão que você tinha falado antes, que não seria o sexo só teve com Adão depois da queda, só que antes foi a serpente com Satanás, fizeram um bacanal lá. É uma ideia meio estranha, né? Só que seria um segundo caminho também. Mas, enfim, eu acredito que a gente poderia marcar o senhor. É o privilégio de estar aqui, o pastor Juliano, o pastor César. Vamos fazer o seguinte, suas redes sociais. Redes sociais? O que eu tenho? Não, eu tenho um WhatsApp. Pastor Gladson. Eu tenho um WhatsApp, 119-4075-0718. Se alguém quiser entender um pouquinho mais... O senhor tem 2 minutos, conclua e deixe as redes sociais para encontrar o senhor, Pastor igreja. César, pastor Juliano, muito obrigado por esse grande privilégio. Eu gostaria de deixar um caso de uma superfecundação heteroparental de uma mulher conceber de 2 homens, um fenômeno, uma anomalia que aconteceu em 2009 de uma mulher que deu à luz de uma criança chamada Julia Goldberg. E ela teve uma relação com seu esposo e traiu seu esposo. Depois de 2 semanas e meia, ela concebeu. Depois está aqui, é ciência. Vou deixar com o senhor que isso aconteceu, tá ok? Essa superfecundação heteroparental que a Eva teve 2 filhos gêmeos, ok? Muito obrigado. Nossa rede social é Tabernáculo da Vida, ali no YouTube. Nós temos várias mensagens, principalmente o rastro da serpente, porque o rastro da serpente não temos tempo hábil para provar para o pastor César. Paulo combateu em Éfeso com bestas. Quem é aquelas bestas? O que é que ele estava falando? O que é que ele estava trazendo alusão àquelas bestas? Quando ele estava escrevendo a Tito, ali aquele profeta, os cretenses são bestas ruins, ventres preguiçosos. O que é que Paulo estava falando? Então, essa semente tem muito a ver, está hoje, são sementes intelectuais, grandes, gigantes, em conhecimento para torcer as escrituras para seu bel prazer. Pastor Gladson, Gabriel, muito obrigado pelo debate. Muito obrigado, viu? Em nome da Musical FM, que Deus os abençoe. Amém. Pastor César. Bom, sempre um prazer, né, ter o lugar, falar um pouquinho a respeito da Bíblia, da Palavra de Deus, das suas doutrinas. Gênesis capítulo 4 é muito claro no texto que o Adão coabitou com Eva e ela engravidou e deu à luz Caim e disse, eu tenho aqui um varão, depois deu o Abel e tal. Se eles são gêmeos ou não, acho que não é uma... Alguns podem entender que sim, outros que não. Eu acho que é possível que sejam gêmeos, mas não precisa matar nem morrer por conta disso. Mas a questão é o Caim. Em Gênesis capítulo 3, não existe nenhum tipo de vestígio no sentido de que a Eva fez sexo com a serpente. Se ela fez, o Adão também fez. Por quê? Porque o capítulo 3... fala que depois que ela comeu o fruto, ela deu para o seu marido o fruto, e o marido também participou. Se
comer o fruto significa fazer o sexo, então Adão e Eva também fizeram. Eu perguntei, o Adão transou com Satanás? O Adão é homossexual? O Adão é zoofilista? O Adão, sei lá o nome que se dá a isso. Não é essa possibilidade, ela é nula no texto. Repito, qualquer pessoa, não precisa ser cristão, não precisa ser evangélico, não precisa ser teólogo, não precisa saber hebraico, não precisa saber nada. Lê capítulo 3 de Gênesis. 100 pessoas vão ler capítulo 3 de Gênesis, que não conhecem nada sobre esse assunto. Aí você pergunta para os 100, a Eva transou com quem aí nesse texto? Eles vão dizer com ninguém. Nesse texto aqui, com ninguém. Qualquer pessoa que tem interpretação de texto, que é alfabetizado, significa que não sendo enfim, eu não quero ser duro nem nada, mas essa ideia é uma ideia herética e concebida. Quando você vem para a Bíblia com a ideia concebida, aí você faz a Bíblia dizer o que você quer que ela diga. Então o texto não diz nada disso. A Bíblia... mas eles estavam nus. O Isaías pregou nu 3 anos. Ele estava transando com todo mundo? Estava com quem lá? Com a cidade de Jerusalém inteira. Uma representação. Pregou para a cidade inteira nu. Significa que ele transou com as pessoas? Ele estava numa representação. Entende? Então, essa ideia... A Bíblia é a revelação de Deus. A revelação sai do texto para nós. Quando você tem alguma coisa que você coloca dentro do texto, aí essa mistura geralmente não dá certo. Então, fiquemos com o que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 4 diz, Adão se deitou com Eva, sua esposa, ela concebeu e teve Caim. E eu não usei esse assunto por conta do tempo, né? No capítulo 4, o Caim, quando vai cair, Deus vai lá e fala para Caim, se você melhorar, isso não pode ser aceito, não sei o quê. Se é uma coisa genética, não tinha saída. Então era verdade? Deus não era? Então, eu acho que vamos ficar com o que a Bíblia diz, que é melhor. Continuamos aqui crescendo no conhecimento e na graça de Deus. Deus abençoe a vocês e às 14 horas tem o programa Crescendo na Fé Imperdível. Até.